Da Pop Roots, Pop Roots Pop- era a é o nome banda. da banda. E, e eu sempre fui um cara muito pensador. Roots. Roots. É porque, Veio de onde? assim, a definição do nome, estávamos nós... Começamos a ensaiar, não tinha nome, se eu não me engano. A gente estava... Terminou o ensaio, fomos pizzaria, alguma coisa do tipo. E a gente tava escolhendo a banda, o nome da banda, o nome da banda, o nome da banda. Aí eu me lembro que o Isaac tava com a camisa que tinha o nome Nat Roots. Aí todo mundo dando sugestão, aí eu peguei e falei, se a gente queria tocar pop, se a gente colocar o nome pop, que é do estilo, e Roots, de Nat Roots, poderia ser legal. Ah, então todo mundo concordou. Mas o Era um Roots nome diferente, né? era um nome diferente e É. tal. E não tinha nada a ver com maconha, que o povo acha, não. Porque roots, né, vem de raiz, tá, todo mundo relaciona roots com maconha, mas não foi nada disso. Foi porque eu vi lá o nome roots, na camisa de Nat Roots, e aí dei a sugestão e todo mundo acatou. E eu sempre fui um cara de muitas ideias. Muitas mesmo. Embora eu não execute 10%. Mas nessa época da Roots, a gente dava aula eu dava aula no Centro Cultural, tinha uns aulas no Centro Cultural, e dava aula no Mas- Evas. E no Mais Educação também, né? No Mais Educação também. E tocava no forró estilo ainda, se eu não me engano. Época que eu quase endoidava. E era justamente por essa carga de horário, essa carga horária, não dormia, era no tempo que eu tocava na banda, tocava 15 festas por semana, esquema forró real. Vixe. Era, sem já. Mas não viajava, era sempre por aqui. Mas preferi viajar, porque era um negócio absurdo. Não tinha transporte, ia de Topic com Claudemir e se tocasse cedo, tinha que ir pro terminal, esperar a Topic e tal. Então, todo sofrimento e chegava em casa cansado, sem dormir, sem nada. Aí quando ia direto da aula, passava o dia com os meninos que são uns capetas, esse negócio de... Pra época era bom, né? O cara se sentia... Era, mas hoje o cara vendo, macho, é um negócio que nunca mais eu faço. Passar o dia dando aula na banda, para tocar bem 50 festas por mês, ganhava 800, mais educação, para dar aula todo dia, faltasse lascar com um bocado de menino, parecia uns capetas, os meninos danados medonho. Não, eu faltava me lascar, para ganhava 450, de Só noite, salário bom, viu? Na época. não, aí saía do dia todo dia no colégio, brigando com o menino, mas tinha um menino que eu dava uns cascudos assim, valendo, eu tava pra torar. Era tanta raiva, tanto estresse que eu descontava em alguém. Chegava na hora do ensaio de noite, o cara já lascado, virado, sem dormir, ia pro ensaio da Pop Roots. Aí chegava lá, o Samuel dava dor de cabeça, não pegava a música. Samuel Que chegava conversa. atrasado. É costume. Aí quando juntava tudo, aí o cara tinha que explodir em alguém. Aí sim. As músicas eu não precisava pegar porque eu escrevia tudinha. E era a mesma sempre. Não. Eu escrevia tudinha pra servir pro Diel e pro Léo, lembra? Lembro. Então não tinha que pegar, tava tudo escrito, era só executar. Só chegar na hora, que nunca chegou. Mas aí, enfim, vai juntando. Aí eu tive a ideia de montar a escola. Acabou o Mário. Não, acabou. Acabou, tu não deixou pra live, não. Aí eu tive a ideia de montar a escola. Nessa época não existia ninguém que dava aula particular. Uhum. Né? Não tinha ninguém. Isso era o quê? Em 2011. Não tinha ninguém. Então, eu meio que entrei para disputar com No o ano, Centro que eu, Cultural. no ano que eu entrei pra trabalhar de frente. Aí foi? Eu entrei para disputar com o Centro Cultural, que era gratuito, com o Evas, que era gratuito. Entrei com as escolas, tinham mais educação, que ensinavam. E eu ensinar a mesma coisa, o mesmo instrumento, os mesmos professores, só que sendo pago. E eu chamei para ser meu sócio, que na época, a ideia, eu sempre tive ideia grande. A minha ideia era montar uma escola de música, montar um estúdio de ensaio e montar uma loja de música. Conseguimos era ali no centro a loja e montar esses três. Então, para a loja, entrou com sociedade, chamei o Samuel. Para a escola, entrou... Na verdade, de início, era a banda inteira ser sócio nos investimentos. Não, aí foi a ideia, só que na execução não rolou. Porque não quiseram. A gente fez a reunião. Aí foi? Nós fizemos a reunião e eles não tiveram interesse, não. Aí fomos só nós mesmos encarar na força e na coragem. Na força do ódio. Eu acho que eu ensaiei no estúdio de vocês ainda. Aí Era Davi Lobo ensaiava ainda lá. deve ter ensaiado. Acho que o Horizonte inteiro rodou muito bem no estúdio.
E o Zoim, que é o Everton, tocava sax, entrou comigo na escola. Na escola. Isso. Aí, do meio pro fim, nas nossas negociações, o Samuel saiu da loja, ficou só com o estúdio, e eu e o Zoim, eu fiquei com a loja, e o Zoim ficou comigo na escola. Ficou dividido assim, mas aí o que é que acontecia? Toda vez quando ia prestar conta, era uma dor de cabeça. Mim e do Samuel, dava briga. Ou a gente tava muito feliz e ria, chorava de rir, prestando conta, porque as contas nunca fechavam, era sempre negativo. Nessa época, Passamos 8 meses só pagando o custo. só pagando o custo. Só pagando. Naquela época, 2011, o aluguel era R$ 550. Eita. Cara, R$ 550. Naquela rua antiga da antiga. Delegacia, da era em antiga. frente à delegacia. É isso aí. Estrutura fodida, Na de paia, época, que não tinha nada, nós tínhamos que fazer tudo. na época o salário era 600, se eu não estiver enganado. Algo em torno disso. Era? Era, o salário não mínimo era lembro. 600. Mas o aluguel era 550. Pedimos o nome do Lucas, que é o professor de bateria do Centro Cultural. Pedimos o nome dele para a gente poder alugar na Fiador. corretora, Ele era fiador. como fiador. Isso. E o que é que acontece? Resumindo a história. Montamos e fomos lá. E nisso tudo é bonito, né? Nisso tudo é lindo. E chegava no final do mês, eu já tinha saído das empresas, tinha saído das bandas, que não aguentava mais para se dedicar a Pop Roots. E se dedicar a Roots. E o que é que acontecia? Chega um momento que toda a responsabilidade é minha. Trabalhar de domingo a domingo, na verdade, só ia para casa dormir e olha, tinha dia que eu dormia lá. Então, assim, chegou um momento que sobrecarregava demais. Porém, cometemos alguns erros. Que, assim, de toda a minha trajetória, independente se daqui 1 ano, daqui 10 anos, seja um milionário, o melhor negócio do mundo. Mas o meu maior aprendizado foi na Roots. O meu maior aprendizado. Pop Roots e Roots. Primeiro, o meu maior erro, nosso maior erro foi montar a loja com amigos. Porque a gente tinha 17 professores. E os 17 professores eram a escola. Os 17 professores. E os 17 professores eram todos amigos ou nossos professores do Centro Cultural. Ou seja, quando isso acontece, você não consegue ter Limitou ali, né? você não consegue ter o pulso firme de dizer, eu quero isso, isso e isso, a escola precisa disso e disso e disso. Se tornou algo meio que Precisa ser uns caras muito cabeça. precisa. E aí acabou se tornando algo muito na amizade. Aí tinha coisas erradas que aconteciam que a gente não podia chegar junto. Bater porque de frente, entrava né? Porque era amigo. amizade, tal. E quando a gente chegava junto, um pouquinho mais duro, os caras terminavam a reunião quase que intrigados da gente. Ia pro profissional. Então, assim, primeiro aprendizado. Negócio, amizade é amizade. Inclusive, até hoje, 10 anos depois, eu acho que eu não tenho inimizade com ninguém, não tenho nada. Mas a amizade que era antes da escola e hoje mudou. É diferente. Não é o mesmo grau. Porque para fechar a escola, eu tive que bater de frente com muita gente. Porque eu acreditava em uma ideologia. Por exemplo, os nossos alunos, música nunca foi atividade principal para nenhum aluno. Nunca foi. A nossa realidade, horizonte. Por exemplo, chegou no final do mês, o pai tem que escolher entre escolinha e música para pagar. Vai escolinha. Música é sempre a última opção. Tipo, não tem o que fazer, vamos ocupar o menino, joga aqui na música. Mas nunca foi prioridade. E os meninos que levavam um pouco como prioridade eram meninos que tocavam geralmente nas igrejas. Então eles queriam algo muito rápido. O cara queria aprender a música de tarde e de noite tocar. E o meu foco era esse, era fazer o cara tocar. A teoria é importante? É importante, mas primeiro vamos fazer o cara tocar. A teoria vai com o tempo. E os professores, eles vieram muito do algo acadêmico. Eles já era ao contrário. É teoria, assinar partitura e tal, campar muito e tal. É importante? No segundo momento. Nesse processo que o aluno desiste. É o que acontecia. Tinha mês que a gente fechava com 150 alunos. Os valores eram de R$50 e R$100, sempre nesses dois valores.
Os 80, que é quando era em turma. Mas, quando chegar... E tinha mês que a gente fechava com 30 alunos. A desistência era muito grande. Tinha gente que passava 1 ano com a gente e não conseguia tocar uma música de um acorde. Não conseguia sentar na bateria e tocar uma baladazinha. E isso era o principal motivo da desistência. Então, eu comecei a ter... Eu como dono do negócio, eu tive que ter atitudes de chegar junto. Ó, a metodologia na faculdade, metodologia como professor, está certíssimo. Agora, a minha metodologia para fazer o aluno tocar amanhã vai ter que mudar. Quando eu cheguei para fazer isso, quase 100% dos professores bateram de frente. Porque diziam que eu estava doido, que aqui estava errado, não era daquele jeito e tal. Quando chegou nesse momento, eu tive que bater firme e foi onde muitos professores saíram. Segundo ponto, onde eu errei aí? Eu poderia ter, desde o primeiro dia, a minha metodologia. Desde o primeiro dia. Mas aí foi algo que tu analisou durante o processo, né? Foi que eu analisei e que hoje... Tu precisava de um feedback ali, tu precisava colocar os alunos para estudar. Mas eu já sabia disso. Porque, então foi vacilo. Porque desde o tempo das escolas públicas, né, o Centro Cultural e tal, sempre, no tempo que eu comecei no Centro Cultural, a gente passava... Então a ideia da escola teria que ter começado com essa ideia. Com essa ideia. Entendeu? Só que devido ter muita amizade, que a respeito com o professor, eu tinha medo de dar a ideia de bater o pé logo de início. A gente deixava ir levando. E o Centro Cultural, quando eu comecei a estudar na banda de música com meu irmão, passamos 6 meses estudando só teoria. A gente não sabia nem que instrumento ia tocar. Passamos 6 meses, fazia prova, teoria musical e partitura e tal e tal. 6 meses. Sem saber nem... Nada, sem instrumento. Depois de 6 meses, fazia uma prova final. Se passasse, aí o maestro reunia todo mundo, olhava para tu, toca trompete. Não, isso aqui tem a cara de sax, toca sax. Não, isso aqui tem a cara de tocar trombone. Sério isso? Trombone. Sério. Admiro, o maestro admiro. Foi desse jeito. Eu não peguei trompete porque eu achei bonito, eu queria trompete. Foi porque olhou para mim. Não, tô precisando de um trompete. Acho que tu combina com trompete. Pega. Olhou pro meu irmão. Eu não tô acreditando nisso. Sério? A metodologia era essa. Olhou pro meu irmão. Pega aqui o trombone, vê se tu consegue descer a vara até a última posição. Aí se entortava todo para ver chegar na última posição. Chegou? Não, vai tocar trombone. Não, esse aqui é tocar clarinete. Não, tô precisando de um clarinete, esse menino aqui. Eu acho que dá certo. Pega o clarinete aqui. E a metodologia era essa. Então todo mundo queria seguir isso. E eu já queria fazer o oposto com a escola. Só que eu não consegui porque eu tinha que... Naquele momento eu estava brigando com o sistema. Já que eu estava usando o mesmo sistema. Então... Isso foi o primeiro aprendizado. E hoje, aqui e lá a gente apanha porque a gente sempre quer ver o lado emocional das coisas. Está errado? Não está errado. Porém, negócio... Aí, nesse ponto, eu concordo demais com o Samuel, porque o Samuel é assim, fechamos por 1,25. Não deu 1,24 não, viu? Não me deu 1,24 não. O acordo foi 1,25. Está errado? Tá não. Não está errado. Porém, eu sou mais flexível. Mas, enfim, o segundo ponto é que, naquela época, os professores, eles... Na verdade, vocês querem saber da briga com o Samuel, né? Eu estou contando história demais. Mas só a última aqui, como foi o aprendizado para mim. Naquela época, professor de bateria, ele ganhava 50% do aluno. Todos os professores, 50% dos alunos. Mas, tinha aula de bateria segunda-feira, 7 horas da manhã. 6h30 já estava lá e tal, então. Geralmente, né, tinha dia que eu não conseguia acordar, porque era tão cansado que eu não conseguia acordar, botava celular, botava tudo, não conseguia. E o que acontecia? Quem sofria era o Isaac. Quando o Ismael não atendia, meu amigo, não tinha quem... Cara, era um negócio absurdo assim que eu colocava 3, 4 despertadores, não conseguia acordar. Cansado demais, não tinha domingo, não tinha nada. Enfim, deu a hora, o aluno chegava. O professor não chegava. Eu ligava pro professor, estou viajando, não vai dar para ir. Na hora. Pro professor? Isso. Aí o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar aula de bateria pro cara. Ou de baixo, ou de teclado. Para cobrir ali, às vezes a gente tinha aluno de Ocara. Ocara, perto de Quixadaco lá. O cara vinha, quando chegava aqui, o professor ligava pro professor. Aí é covardia. Aí, não vai dar para ir hoje, não. Aí eu ficava puto da vida. Eu ficava assim... Mas eu ia fazer o aluno voltar para o cara sem aula. O que é que eu fazia? Eu dava a aula do cara.
Já que eu tinha criado um método, então eu segui. Então, como eu criei o método de todos os instrumentos, eu criei método de bateria, violão, criei tudo nisso. Então, eu não sei tocar nesses instrumentos, mas por criar o método, eu conheço tudo, a parte técnica e tal, ali e tal. Então, eu sentava e dava aula. No final do mês, eu tinha que pagar o professor integral, como se eu tivesse dado aula. Não existe. Não existe isso. Hoje eu faria diferente. Quem foi que deu aula foi eu. Esse valor dessa aula vem para mim. Hoje, o certo seria isso. Ah, faltou sem avisar, infelizmente vou atrás de outro professor. Hoje eu faria isso. Aí qual era a justificativa? Pagava integral, era pouco, beleza, mas se você não tem responsabilidade no pouco, você não vai ter responsabilidade no muito. Isso é fato. Muito menos no muito. Muito menos no muito. Então, o que acontecia? Não, vamos repor a aula. Até hoje, nunca repôs essa aula. Então, isso é outro aprendizado que eu tenho.